Estamos chegando com mais uma ação parlamentar e olha, desde já agradeço a sua companhia e adianto que o programa de hoje está cheio de conteúdo que de alguma maneira impacta a vida de todos nós. Um dos assuntos é a possibilidade de São José dos Campos ganhar as chamadas árvores solares. São aqueles equipamentos em formato de árvore e com folhas de painéis fotovoltaicos, aqueles que transformam a luz do sol em energia elétrica. Bacana, né? Também vamos explicar o que é e quais são as formas de improbidade administrativa. Tem ainda uma reportagem que vai esclarecer o que fazem os líderes de governo e de partido. E aqui na cidade, um lugar especial ganhou o coração dos moradores. A área é carinhosamente chamada de Praça do Tori, mas o nome oficial é uma homenagem a um personagem que contribuiu muito com o desenvolvimento do município. Quer saber quem é? Então continua com a gente. Imagine uma árvore em que as folhas são painéis fotovoltaicos, aqueles que transformam a luz do sol em energia elétrica. Pois é, esse tipo de equipamento pode ganhar as ruas de São José dos Campos. É que tramita aqui na Câmara Municipal um projeto de lei do vereador Milton Vieira Filho, que autoriza o poder público a firmar parcerias para implantar esse tipo de dispositivo na cidade. O equipamento pode ser usado para carregar celulares, tablets e até bicicletas elétricas. É uma maneira de aproveitar os recursos naturais de forma consciente. Imaginar uma árvore com elementos tecnológicos parece filme de ficção científica, mas um projeto de lei do vereador Milton Vieira Filho pode trazer esse equipamento para as ruas de São José. O texto propõe a implantação de árvores solares em locais de maior fluxo de pessoas. Os equipamentos têm placas fotovoltaicas na parte de cima e baterias de armazenamento de energia elétrica no tronco, ou melhor, na base da estrutura. Trata-se de um equipamento de alta tecnologia, né? Nós estamos na cidade da tecnologia. Um mobiliário urbano que pode ser utilizado ali tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. Pelo poder público, nas praças, né, nas grandes avenidas, podendo ali nos parques também, né, aqui da nossa cidade, né, trazendo aquele embelezamento, né, agregando, somando ao arborismo que nós temos aqui em São José dos Campos, né, e também levando conectividade para as pessoas. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba já adotaram as árvores solares. O objetivo é disponibilizar energia para carregamentos de celulares, tablets, patinetes e bicicletas elétricas. E além de produzir energia limpa, elas também fazem sombra para quem passa pelo local. A ideia de ter árvores solares é bem recebida pelos josenses. Até mesmo em casos de emergência, quando a gente acaba tendo uma necessidade do celular, às vezes não consegue por falta de bateria, então isso é muito importante, porque é uma forma da gente conseguir também se ajudar em horários de precaução mesmo, sabe? De emergência, de algum acidente. Olha, vai ajudar bastante, viu? Eu saio, meu celular descarrega no meio da rua e às vezes preciso falar com o cliente, responder cliente, tô sem bateria, tenho que procurar algum canto para poder carregar, vai ajudar muito. Ao contrário dos sistemas solares convencionais, que são pensados para não serem notados no ambiente, as árvores solares são projetadas de uma forma inovadora, incorporando os painéis fotovoltaicos na paisagem urbana. Ela tem um uso bastante diversificado. Então, a gente tem no Rio de Janeiro, do lado do Museu da Manhã, uma palmeira estilizada, cujas folhas são esses painéis fotovoltaicos. Então você vê uma integração, né, da tecnologia a um centro urbano de uma forma bastante suave e interessante e inteligente. Ainda segundo o pesquisador, essas estruturas implantadas nos centros urbanos fazem captação de energia solar complementar à captação que já acontece em algumas residências e empresas.
Ela não é pensada como uma base de captação de energia para servir a residências ou às universidades ou empresas. Ela é mais pensada numa forma de integrar urbanisticamente a captação da energia solar, né, para as pessoas conseguirem perceber que é possível fazer a integração da tecnologia com um ambiente mais próximo à natureza, né, e dessa forma você conseguir fazer esse diálogo, né, fazer essa conversa entre a tecnologia e a natureza. Para o autor do projeto de lei municipal, a proposta vai ao encontro da vocação inovadora e tecnológica de São José dos Campos e também é um lembrete sobre a importância da utilização de fontes renováveis. E além de gerarem energia elétrica para a população, usando uma energia mais limpa, as árvores solares podem ainda ter outras utilidades públicas, como auxiliar no monitoramento da segurança. Essa árvore ela pode ser também ali um referencial, até mesmo onde estiverem os pontos, né, que ela foi instalada, servir até como, ela pode agrupar uma câmera, né, de monitoramento ali para segurança pública, de repente. Nós temos aqui as campanhas de conscientização da cidade, de doenças, né, de temas diversos, que pode também ali estar mudando a cor ali e dando um embelezamento, trazendo toda essa conscientização aqui para São José. Dentro da Câmara Municipal, vereadores desempenham funções importantes para o funcionamento da casa. O líder de governo, por exemplo, é um porta-voz do Poder Executivo. Já o líder de partido é o vereador que fala em nome de uma bancada partidária. É um intermediário oficial. Na reportagem a seguir, a gente vai entender as funções desses líderes e como a escolha deles é feita. O líder de governo é uma figura-chave para o cenário político local. Ele atua entre os poderes executivo e legislativo. Além das atribuições como vereador, também é responsável por ser o porta-voz da prefeitura entre os parlamentares. Aqui na Câmara, esse posto é ocupado pelo vereador Marcão da Academia. O líder de governo é o escolhido pelos vereadores da base, né, que dá sustentação à administração, à prefeitura, os projetos que vêm do executivo para cá, que entende que assim dá para caminhar cada vez melhor a cidade, o desenvolvimento da cidade. Nós temos aqui os vereadores da base, que é aqueles que apoiam o Poder Executivo, aos trabalhos do Poder Executivo. Nós temos os vereadores que são independentes, né, que não são nem em posição e nem em situação, mas estão sempre de acordo com a cidade vai fluindo, os interesses também deles, que eles entendem que é bom para a cidade, eles vão estar apoiando, e os vereadores da oposição, né, que estarão cumprindo o papel deles. Para entender os desafios enfrentados por um líder de governo, é preciso conhecer o processo de votação de um projeto de lei. A Câmara conta com 21 vereadores e, para ser aprovada, a matéria precisa de maioria simples, ou seja, 11 votos a favor são suficientes para a aprovação de uma proposta. Uma das funções do líder de governo é articular o apoio necessário para esses projetos. Cabe ao líder do governo trazer do Poder Executivo aquilo que se pretende, de que forma vai se atender o interesse público, de que forma vai se beneficiar a população, por meio de um projeto de lei, por exemplo, de uma proposta que vai ser votada com a realização de uma audiência pública, e ele vai fazer aquele papel de convencimento, ou de tentativa, pelo menos, de convencimento, dos seus pares dentro do Poder Legislativo, para mostrar para eles qual a importância daquilo que o Executivo almeja. O papel desempenhado pelo líder de governo é fundamental para essa comunicação entre prefeitura e Câmara. Mas não podemos esquecer dos líderes de partido. Eles trabalham na condução de políticas públicas e também são responsáveis pelo encaminhamento de votações. O líder partidário, o que ele vai fazer? Ele vai tentar convencer, a partir do momento que ele estiver convencido, né, pelo que foi trazido pelo líder de governo, os seus correligionários a votarem ou a favor ou contra, conforme o caso, num determinado sentido. O artigo 81 do Regimento Interno da Câmara trata dos líderes no contexto partidário. Eles atuam como porta-vozes das legendas e são o elo entre partido e legislativo. Os líderes e vice-líderes são indicados pelas representações partidárias e devem comunicar qualquer alteração à mesa diretora.
O líder de partido, ele fala em nome da bancada, não é? Ele encaminha as votações. O líder do partido, ele tem um tempo maior para usar a tribuna. E a função dele é exercer uma liderança no sentido de definir algumas votações e tal. Ele encaminha a votação, ele fala em nome dos outros parlamentares daquele partido. No caso de um projeto, ele pode pedir e indicar a votação desse projeto, desde que esse projeto tenha sido aprovado em uma comissão, pelo menos. Ele pode ter um tempo no pinga-fogo maior para passar as ideias do partido, fazer debates, no dia do pinga-fogo, trazer projetos, explicar projetos. Para os parlamentares, a dinâmica de lideranças no plenário contribui para o fortalecimento da democracia. A oposição e o questionamento de projetos e decisões, por exemplo, fortalecem o debate. O líder partidário, ele debate com os outros líderes a respeito de um projeto, a respeito de uma política que tem acontecido na cidade, de políticas públicas que precisam ser implementadas. Às vezes o próprio líder de partido conversa com outro líder e juntos, se tem entendimento, votam ou trabalham junto para um determinado projeto. Então, assim, para o processo democrático é importante e necessário. Hora de fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco para falar sobre improbidade administrativa. Um termo muito usado, inclusive com frequência na mídia, mas nem todo mundo sabe o que ele significa e quais impactos provoca. Então, fica por aí para a gente entender melhor. Até já! Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E olha, quando um agente público comete alguma irregularidade que vai contra os princípios básicos da administração pública e que viola o dever de honestidade, tecnicamente, esse ato é chamado de improbidade administrativa. As ações podem acontecer de diversas maneiras e provocar muitos impactos à comunidade. Uma obra pública com prazo de entrega atrasado ou até mesmo a utilização de um carro oficial para resolver problemas particulares. Você sabia que todas essas ações se enquadram em ato de improbidade administrativa e que devem ser fiscalizadas pela população? Eu sempre tenho visto as obras da administração municipal, né? Se houvesse qualquer problema que eu achasse, eu acionaria o Ministério Público. O certo é esse, né? A gente correr atrás, denunciar e estar fiscalizando mesmo. A Lei de 1992, que define o ato da improbidade administrativa, foi criada a partir da Constituição. O objetivo é garantir que o poder público tenha moralidade, eficiência e transparência na utilização do dinheiro da população. Por isso, ela é considerada uma importante ferramenta para impedir e investigar os casos de corrupção. Como o dinheiro público pertence a todos, e nada mais útil do que você ter um amplo espectro de fiscalização. E qualquer pessoa do povo, ele tem a titularidade para representar, tanto perante a entidade ou órgão lesado, como o Ministério Público, que é o titular da ação para representar o servidor público improbo. Propondo a ação de improbidade administrativa, visando a condenação dele e, notadamente, a reparação do erário. Uma lei que é uma inovação aqui no Brasil, que realmente trouxe mais moralidade para o dinheiro público, né? Se a gente pensar antes dos anos 90, a nossa Constituição Federal de 88, como era muito solta a legislação, e ela veio como inovação para melhorar a transparência e a destinação e a responsabilização daquele agente público que, se por acaso administrar de forma incorreta o recurso público, tem a legislação que tem as punições, inclusive punições criminais, para quem faz o uso irregular do dinheiro público. É considerado improbidade administrativa todo ato de agente público que resulte em enriquecimento ilícito, cause danos ao patrimônio ou então viole os princípios da administração pública.
A lei também se aplica para funcionários que atuam com entidades públicas ou privadas e que recebem recursos públicos, e até mesmo para empresas e profissionais liberais contratados pelo poder público. O gestor, ele atua no interesse da coletividade. Qualquer desvio nesse assunto, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa, ou seja, está sendo desonesto na condução da atividade administrativa do Estado. A finalidade da lei é punir o servidor improbo. De qualquer forma, o particular que concorra para o ato de improbidade administrativa, ele também vai responder nos termos da lei de improbidade. O responsável por investigar e punir os atos de improbidade administrativa é o Ministério Público. A partir da identificação das irregularidades, as penas aplicadas são várias, entre elas a perda do cargo público, direitos políticos suspensos, pagamento de multa e até mesmo ressarcimento integral dos cofres públicos. O que ela faz? Ela pune o servidor que ocorre em desvio de finalidade, incidindo na subsunção da lei de improbidade administrativa e assim protegendo o patrimônio público. E prevendo a pena de ressarcimento ao erário, ressarcimento do patrimônio público, perda de bens, indisponibilidade de bens, suspensão dos direitos políticos. Ou seja, ela pune o infrator como forma secundária de proteger o patrimônio público, porque há outros mecanismos legais de proteção direta do patrimônio público, como a ação popular, a ação civil pública, proposta pelo Ministério Público ou entidades legitimadas na lei. A Comissão de Ética da Câmara também exerce o papel da fiscalização. A partir do trabalho dos vereadores, é possível garantir a transparência do poder público. Quando há uma denúncia, ou quando, de fato, nós verificamos, através de uma fiscalização, que há um desvio ou... Nós vamos atrás, a gente questiona, a gente faz representações no MP, enfim, a gente tenta, abre SEI, protocolo, um pedido de SEI. Então, assim, são alguns passos para a gente, quando há alguma denúncia, os vereadores fazem. A Comissão de Ética da Câmara aprova a lei de improbidade. A medida garante que os serviços públicos não sejam impactados pela atuação incorreta de agentes públicos. É o maior mal que a gente tem, porque o dinheiro que pode chegar para um leito de TI ou para salvar uma criança com câncer, para um medicamento de alto custo, se perdido na corrupção, ela está matando uma pessoa indiretamente, é um assassinato indireto. Então acho que é importantíssimo nós termos leis, transparência e ter o uso do recurso público de forma correta para que a gente possa ter mais efetividade em todas as políticas públicas, saúde, educação, segurança, tudo isso depende de dinheiro. Última pausa do Ação Parlamentar e depois do intervalo vamos conhecer um pouco da história do personagem que dá nome à praça que ficou carinhosamente conhecida como Praça do Tori, na região oeste da cidade. Sabe quem é ele? Ryuji Kojima. Então fica por aí que a gente volta já. O ano de 2008 marcou os 100 anos da imigração japonesa ao Brasil e São José dos Campos ganhou um monumento para celebrar a amizade entre os dois povos. O portal, típico da cultura oriental, fica em um espaço da região oeste da cidade que ficou conhecido como Praça do Tori, mas o nome é outro, Praça Ryuji Kojima. Você pode até não ter ouvido falar dele, mas com certeza usufrui do legado deixado pelo nosso homenageado de hoje. Um espaço na região oeste da cidade que conquistou o coração dos joseenses. Símbolo da amizade entre dois povos, aqui o Tori, um portal com 17 metros de altura e 21 de largura, representa a grandiosidade da união de duas culturas, a do Brasil e a do Japão. Simboliza toda essa... como foi recebido os imigrantes aqui na terra do Brasil. E então é essa harmonia que se busca, com essa cultura oriental e ocidental. Nós temos o Tori aqui, por exemplo, ele é um portal. Originalmente tem um significado até religioso no Japão, mas aqui ele está simbolizando mais uma passagem
desse espaço de uso de Kojima, que compreende uma parte oriental, e ele fica na divisa entre um espaço e outro, que do outro lado são plantas mais ocidentais. A praça no Jardim Aquários foi inaugurada em 2008 em comemoração ao centenário da imigração japonesa e recebeu o nome de um filho de imigrante que adotou São José dos Campos como terra natal. Ryuji Kojima nasceu em Araçatuba em 1946. Formado em engenharia civil, veio para cá em 1975 e se tornou um empresário de sucesso. Mas o proprietário de uma construtora queria mais. O desejo era contribuir com a cidade. O Kojima teve muito disso quando viu. Depois ele foi vice-prefeito do Cury também, né? Mas não foi por causa disso que ele ganhou esse nome, não. Porque o que ele fez pela cidade, ele até dizia, né? Ele é empresário bem sucedido, ele disse o seguinte uma vez para mim: eu quero devolver em trabalho, em serviço, em ideias, tudo que essa cidade me deu. Então, faço com muito prazer, não preciso ganhar nada, não tem problema, mas eu quero ajudar a cidade. Kojima foi secretário de Obras e de Desenvolvimento Econômico. Também foi vice-prefeito. Muitas das políticas públicas implementadas na cidade foram ideias dele, como o primeiro estudo da linha verde, o sistema de microdrenagem do município e até o parque tecnológico. Muito do que tem aqui na cidade tem a ver com a cabeça dele, né? Então, o Manaus tinha uma equipe boa, o Cury também, né? E o resultado disso hoje é uma São José bastante interessante. E o principal ponto do Kojima, né? Ele falava assim, eu falava assim, você não fala, você quase não fala. Ele fala assim, ó, quem fala muito está transmitindo informações, conhecimentos e tal. Eu sou mais de escutar, porque eu quero adquirir, né, conhecimento. A mulher, Marisa Kojima, lembra com carinho do jeito tímido e discreto do marido que faleceu em 2008, antes da inauguração da praça que recebeu o nome dele. Aliás, a construção desse espaço teve contribuição de Kojima. Hoje, o local é ponto de descanso e contemplação. A riqueza dos jardins é inspiração para ensaios fotográficos ou simplesmente para passeios. E a colônia japonesa da cidade faz questão de ajudar a conservar a área. Tem uma característica diferente aqui em relação às outras praças da cidade, é que desde 2008, no primeiro sábado de cada mês, nós reunimos aqui para fazer um complemento da manutenção que a prefeitura faz o grosso, né? Mas a gente vem aqui para fazer, né, toda essa limpeza, alertar sobre algum mau funcionamento das bombas, de alguma coisa que invade aqui, por exemplo, cupins, né? Por isso que essa praça tem um diferencial de estar sempre bem cuidada, né? Carinhosamente chamada de Praça do Tori, a Praça Ryuji Kojima é, sem dúvidas, uma das mais bonitas da cidade. Não só pela beleza dos jardins, mas principalmente por simbolizar a harmonia e o respeito entre brasileiros e japoneses. Essa harmonia que ele tinha, né, com o meio ambiente, né, com a natureza, era uma coisa fantástica. Até que a família dele também, né, nós somos muito gratos a eles, né, de ter cedido para a nossa cidade uma pessoa que nem o Kojima. No mais, né, a satisfação que a gente tem, né, de ter um espaço como esse é um orgulho realmente para a nossa comunidade. Muitos dizem, né, e eu também digo, essa é uma das 7 maravilhas de São José dos Campos. Nós temos o banhado, temos o INPE, mas nós temos o Espaço Ryuji Kojima, uma das 7 maravilhas que nós temos aqui na cidade. Lugar lindo, cheio de significado, que faz a gente conhecer e refletir sobre as pessoas que ajudaram a construir a cidade que temos hoje, né? Muito bacana. O Ação Parlamentar termina aqui. Para rever as reportagens, é só acessar nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Te espero no próximo programa. Até lá!